Olá pessoal, tudo bem? Eu venho aqui trazer mais uma aula de Excel, dessa vez para responder a dúvida de um aluno. Eu estava ministrando um treinamento de Power BI, onde eu estava ensinando a fazer contagens, de dados, das informações dentro da nossa base, do nosso relatório. E no Power BI, para isso, a gente utiliza uma função DAX, que é a função Distinct Count, que conta apenas os valores distintos, ou seja, ele conta os valores que não são repetidos. E aí o meu aluno ele veio com um questionamento de como fazer este mesmo cálculo dentro do Excel. Então eu venho trazer aqui essa aula para responder a essa dúvida e mostrar uma alternativa para esse tipo de cálculo. E antes da gente iniciar, pedir por gentileza, se você ainda não é inscrito em nosso canal, clique no botão de se inscrever, curta o nosso vídeo, deixe comentários, sugestões, dúvidas, porque são dúvidas como essa que nos ajudam a continuar criando os nossos conteúdos e com a interação de vocês ajuda com que o YouTube entregue o nosso conteúdo ao maior número de pessoas possíveis, pois ele assim entende que o nosso conteúdo ele é relevante e interessante. Eu conto com a colaboração de vocês se inscrevendo e curtindo o nosso canal. Então vamos aqui à nossa aula. Então eu tenho aqui uma base de dados com várias informações que eu preciso fazer a contagem. Então, por exemplo, a primeira coisa eu preciso saber o número de pedidos, o número de vendas que eu tenho aqui dentro dessa minha tabela. Então, para isso eu posso usar uma função básica aqui do Excel, que seria a função igual count.valores. Poderia também usar o continue para contar os números de pedidos, porque aqui eu tenho números. Abro parênteses, então igual count.valores, abro parênteses. Clico no primeiro número. Segura a tecla Ctrl Shift e a seta para baixo para selecionar toda a coluna. Selecionei aqui todo o meu intervalo. Fecho parênteses e Enter. Observem que ele vai contar aqui para mim 1059 pedidos que foram emitidos. Até aí, sem nenhum segredo, a gente está usando aí as funções básicas do Excel. Inclusive, se vocês quiserem saber mais sobre algumas funções básicas, ferramentas aí que vocês podem estar utilizando para os cálculos dentro do Excel, dê uma olhada em nossa playlist, que lá nós temos uma aula, temos algumas aulas sobre funções básicas do Excel, além de outras funções e aplicações. Agora, aqui começa já a situação que é o que o meu aluno precisava. Eu tenho aqui as datas das vendas, porém ele precisa saber a quantidade de dias trabalhados. Se eu fizer a contagem de números ou a contagem de valores, eu vou obter exatamente esses 1059. Só que não foram trabalhados 1059 dias, porque eu não fiz apenas um pedido por dia. Se a gente observar aqui, ó, por exemplo, no dia 1º de janeiro, foram feitos aqui um total de 7 pedidos. Só que na hora de eu fazer a minha contagem, eu tenho que contar o dia 1º uma única vez. Então aqui é aonde vai vir aí a dica aí que eu vou dar para vocês para fazer essa contagem de números distintos, ou seja, contar os números que não são repetidos. Para isso eu vou usar a função igual count.valores. Lembrando que também no caso da coluna de datas eu poderia usar o continue, mas eu vou usar o count.valores. E como eu tenho que contar somente as datas únicas, ou seja, as datas sem as repetidas, eu vou usar uma função do Excel chamada único. Vou usar a função único e vou selecionar todo o meu intervalo de datas. Clico na primeira data, Ctrl Shift seta para baixo para selecionar todo o intervalo. Fecho a função único, fecho a função count.valores. O que vai acontecer aqui? Nesse momento, a função único ela vai pegar apenas uma data de cada, eliminando todas as repetidas. E aí depois que ele tiver dentro dessa matriz uma data de cada, ele vai contar a quantidade de datas que restou. Então eu pressiono Enter e pronto, olha lá. Ele me traz então 261 dias trabalhados dentro daquele meu intervalo. Aí se eu preciso saber o número de clientes, porque eu tenho vários clientes aqui, ó, que compram várias vezes dentro da minha empresa. E eu preciso saber o total de clientes. Quantos clientes eu atendi? Então eu posso fazer igual count.valores. Vou usar aqui a função único novamente para separar apenas um cliente de cada, um nome de cada. Clico no primeiro cliente, Ctrl Shift a seta para baixo para selecionar todo o intervalo.
fecho o único, fecho o coach valores. Então ele vai, a função único, pegar um nome de cada, eliminando os repetidos, e depois ele vai contar quantos nomes sobraram. Pressiono o Enter e aí ele me traz que eu tenho aí atendimento aí para um total de 89 clientes. Então desses 1059 pedidos foram feitos para 89 clientes. A mesma coisa se eu quiser saber quantos países eu atendo. Então eu faço igual coach.valores. Neste caso aqui, tanto do número de clientes quanto o número de países, eu tenho que usar o count valores, porque são textos, né? Count num somente para colunas com número. Coloco novamente a função único, clico no primeiro país, Ctrl Shift e seta para baixo para selecionar todo o intervalo, fecho parênteses novamente e Enter. Então, esses 89 clientes estão divididos em 21 países. Então, eu consegui aqui fazer as contagens exclusivas, ou seja, contagens distintas, né, de cada item que eu preciso. Né? Então, dessa maneira, eu consigo aplicar aqui uma contagem distinta, como eu faço, por exemplo, dentro do Power BI ou até no Power Pivot mesmo aqui dentro do Excel, utilizando as funções DAX, porque lá eu já tenho funções ou cálculos implícitos para contagens distintas. No Excel a gente utiliza as funções de contagem junto com a função nova e a função único, ok? Então espero ter respondido aí a dúvida desse meu aluno. Espero também que essa dica tenha sido interessante para vocês. Deixem aí nos comentários, deixem sugestões, dúvidas, digam o que vocês acharam aí dessa aula. Nos ajudem a continuar criando esses conteúdos, né, e tornando aí o nosso canal relevante no YouTube, ok? Então se inscrevam no nosso canal, curtam o nosso vídeo e deixem o feedback de vocês, pois isso ajuda muito nós, ok? Então, muito obrigado, valeu e até a próxima!